Momento Espírita no ar. Muito bom dia, amigos e amigas do Momento Espírita. Beto Bittencourt é quem fala com vocês em nome da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de São Carlos, iniciando nesse domingo, dia 21 de agosto de 2022, o programa Momento Espírita de número 916. Momento Espírita que vai ao ar sempre aqui, pela Rádio Clube FM 91.1, todos os domingos, às 8 horas e 30 minutos da manhã. Vocês podem nos ouvir também através da internet, acessando o site da Rádio Clube São Carlos.radioclube1.com.br ou nos assistirem, terem som e imagem, através do Facebook. A nossa página é USE, União das Sociedades Espíritas de São Carlos, ou ainda você tem uma outra opção que é nos assistir através do YouTube. Para encontrar o nosso canal no YouTube, digite na busca do próprio YouTube, Momento Espírita USE São Carlos, e desde já sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Amigos e amigas do Momento Espírita, nessa manhã de domingo nós estamos recebendo, na condição de convidado, Almeida Júnior. O Almeida, no dia a dia, ele é médico, é também palestrante espírita e trabalhador do Nosso Lar em São Carlos. Almeida Júnior, bom dia, muito obrigado pela gentileza de atender mais uma vez o convite do Momento Espírita. Bom dia, meus caros, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Almeida Júnior e estaremos fazendo uma modesta contribuição para hoje. Júnior, você sabe, já esteve várias vezes aqui conosco, sabe então que nós sempre iniciamos o programa com uma prece. Você está convidado para fazê-la. Vamos fazer uma oraçãozinha para podermos uniformizar nosso padrão vibratório? Vamos lá? Agradecemos a oportunidade aos nossos irmãos do mundo espiritual. Agradecemos a Jesus, nosso irmão mais velho, pela sua generosidade, pelos conhecimentos passados há 2000 anos atrás e tão vigentes até os tempos atuais. Pedimos o vosso auxílio, a vossa proteção, para termos mais uma oportunidade de auxiliarmos aos nossos irmãos. Que assim seja. Muito bem, amigos e amigas do Momento Espírita, nessa manhã de domingo, o programa estará abordando o tema Não Coloqueis a Candeia sob o Alqueire. Daqui a instantes, o nosso convidado dessa manhã, Almeida Júnior, estará desdobrando essa passagem evangélica para todos nós. Momento Mensagem de hoje nos traz Emmanuel e o título é Pelos Frutos. E a sua participação, amigo ouvinte, amiga ouvinte, pode se dar, e na nossa opinião deve se dar, pelo nosso WhatsApp, DDD 16 99316 1147. Repetindo, DDD 16 99316 1147. Você pode participar também através do Facebook, já declinamos a nossa página, USE, União das Sociedades Espíritas de São Carlos, e também através do YouTube. Através desses canais, você pode fazer perguntas, tecer comentários, fazer críticas construtivas, porque elas também são bem-vindas, e sugerir temas, eventualmente, para programas vindouros, ou seja, conjuntamente conosco, direcionar o programa Momento Espírita, que é um programa de cunho participativo, como sempre o diz nosso companheiro de apresentação há quase 18 anos, Zezinho de Mel. Falando em Zezinho, espaço aberto para o bom dia dele. O bom dia do Zezinho vem através de mensagem nessa manhã de domingo, e a mensagem que ele nos traz hoje também é de Emmanuel, por meio da psicografia de Chico Xavier. Medita e ouve. Pare, ouça, preste atenção. Momento Mensagem para reflexão. Medita e ouve. Nas horas de alegria, quando nobres aspirações atingidas te ampliam os ideais, medita na divina providência que te ilumina a alma e deixa que a inspiração da espiritualidade
te auxilie a dividir a própria felicidade com aqueles que te rodeiam. Nos dias de aflição, quando problemas e provas te esfogueiam o espírito, medita na bondade ilimitada do Criador e espera com paciência as soluções desejadas, trabalhando e servindo para que se faça o melhor. Nos momentos de tentação, quando a sombra te envolva as construções espirituais, medita no amparo do Senhor e acende a luz da resistência nos recessos do próprio ser, para que te recoloques no rumo da vitória sobre ti mesmo. Nos instantes de tristeza, quando dificuldades do sentimento te marquem a estrada, anunciando-te amargura ou desilusão, medita no socorro celestial e reconstituirás as próprias energias para que a fé te reajuste à serenidade. Nas ocasiões de crises e lágrimas com que a sabedoria da vida te examina a segurança, medita no apelo de Deus e criarás nova força para vencer os obstáculos do caminho em que segues, buscando a realização dos sonhos mais íntimos. Quanto possível, de permeio com o trabalho a que a existência te induz em teu próprio auxílio, com base na prece. Medita e ouve a música que nasce nas fontes do eterno bem. Ouçamos as melodias da paz e do amor que nos lembrem a harmonia do universo e qualquer tempo, nos campos da alma, se nos transformará no calor da compreensão e na alegria da bênção. Meimei. Livro Comandos do Amor, de Chico Xavier. Muito obrigado, Zezinho. Lindíssima mensagem de Emmanuel. Uma ótima semana para você. Agora nós vamos retornar a palavra. Por gentileza, Rossi, reabra o microfone do nosso convidado dessa manhã, Almeida Júnior, para que você, Almeida, fique à vontade para discorrer sobre o tema que você sugeriu. Não coloqueis a candeia sob o alqueire. Júnior, fique à vontade. Meus caros, vamos lá. Obrigado, Beto. Obrigado a todos pela oportunidade. Obrigado a Clube, obrigado ao Momento Espírita. E vamos ser assim bem cirúrgicos nas colocações. Nosso tema hoje versará sobre, podemos colocar, não deixar a candeia sob o alqueire. A bela passagem de Mateus, ela fala de duas coisas interessantes. O primeiro é que pouca gente sabe o que é candeia. E o segundo, o que entendem por alqueire apenas uma identificação do ponto de vista ortográfico. Ou seja, então a candeia, na verdade, meus caros, é a luz, é a luminosidade, não é? E o alqueire nada mais é do que o ambiente, aquelas tigelas, caçambas antigas, segurava até 23 a 30 quilos, só para vocês terem uma noção. Então, naturalmente, esse é um vocabulário à época e ele guarda aí as suas dificuldades, algumas limitações. Agora, acho importante falar isso, viu, gente? Porque é uma palestra que não é rara, mas quando se comenta, algumas pessoas ficam com receio ou talvez envergonhadas de perguntar o significado. E quando não sabemos o significado, fica difícil conhecer o conteúdo, né? Então, razoável se faz fazer esses comentários de natureza inicial. Mas vamos lá, vamos comentar do que trata isso. Vamos começar dizendo, então, algo muito curioso. Algo, por exemplo, alguém de vocês vai se recordar da música da Frozen. Certamente muita gente assistiu a Frozen. O que pouca gente sabe é que Lewis foi uma das pessoas, um casal, na verdade, quem fez a música da Frozen. O que muita gente sabe é que ela fez um sucesso. Vendeu mais de 12 milhões de cópias em menos de 30 dias e tornou-se um sucesso mundial. Bom, Júnior, até aí nenhuma novidade, música bonita, mas o que isso tem a ver com a doutrina espírita? Vamos lá, tem bastante.
A primeira dessas situações prende-se ao fato de que, na verdade, pouca gente sabe que antes da música da Frozen, essa dupla fez mais 16 músicas e todas elas foram um fracasso. Havia situações em que eles procuravam gravadoras, procuravam produtores e eram motivo de risos, de piadas. E diziam, lá vem o fracassado, não dará nada. E eles foram tentando, até uma hora dar certo. Acho importante deixar isso para vocês, porque isso vai acontecer conosco em algum momento de nossas vidas. Em algum momento, as pessoas vão enxergar em você apenas os vossos defeitos. Nosso padrão vibratório é assim mesmo, limitado mesmo, difícil mesmo. Aliás, esta é a razão pela qual estamos num planeta de expiação e prova, sabiam? Esse é o motivo. E conhecendo isso, ficamos em uma situação um pouco mais confortável para conversar. Como assim conversar? Como confortável? Tu estás a dizer para mim que tem uma série de defeitos e que conforto há nisso? Sim, há bastante. O primeiro é se nós pegarmos Sócrates, um dos que prefaciam o Livro dos Espíritos, ele vai dizer, conhece-te a ti mesmo? Será que tu conheces a ti? Será que tu sabes quais são as dificuldades, os problemas que vos afligem? Será que nos momentos de escuridão da tua vida, tu observas aquilo que precisa ser melhorado? Será que o conhecimento dos outros tu não colocas embaixo da candeia? E quando é o nosso, gostaríamos que fosse lembrado? São observações curiosas, observações interessantes, que guardam aí as suas reflexões. E essa famosa passagem ao qual Jesus coloca, que se encontramos com muita propriedade em Mateus, ela vem revestida desse tipo de conhecimento. Na verdade, o que contei a vocês sobre a Frozen, pegando algo assim bem famoso, bem conhecido de muitos, tem por trás uma história de luta, de dificuldades, de sofrimentos e de fracassos. Será que você entende que isso pode se assemelhar com a vida de alguém que tu conheces? Exato. Uma boa história da vida da Frozen também é a vida de nós mesmos. Em algum momento erramos, em algum momento temos dificuldades. Em algum momento vamos compreender que é com os erros que tivemos no passado que construímos a pessoa que existe hoje. Como no Livro dos Espíritos encontraremos a famosa máxima de que o espírito jamais retroage, significa que tu estás hoje na melhor versão que tu tens desde que fostes criado simples e ignorante como está na Gênesis. Uau! Que notícia, Júnior! Pois é, está lá no livro. Significa que hoje tu és, mas eu ainda tenho um monte de defeitos. Opa! Sejas bem-vindo ao time. Ambos temos. Sabendo disso é que começamos a tecer a nossa teia de aranha de bondades. Começamos a capturar aquilo que os outros têm de bom. Construímos isso. E nem sempre isso é feito com sorrisos ou com abraços. Às vezes, nós conhecemos Jesus através de um óculos de lágrimas. Mas elas não devem ser motivos para sofrimento uma vida toda. Afinal de contas, tu melhoras, tu vai te superando. E é para isso mesmo que nós estamos no planeta Terra, planeta de expiação e provas. Sabendo disso, fica um pouco mais fácil entrarmos com mais propriedade em outros segmentos. Os desenhos animados, meus caros, que nós vemos na televisão, essas belas produções, eles guardam um profundo conhecimento de natureza filosófica. E nós vamos abordar um pouco disso hoje. Vamos tentar fazer uma exposição um pouco mais leve, um pouco menos lastreada na literatura clássica. Vamos buscar o inverso. Vamos ser um pouco lúdicos para adultos. É possível fazer isso.
Como contei para vocês a história da Frozen, podemos lembrar também a história do Rei Leão. Lembram de Simba? Aquele belo leãozinho? Então, lembrando alguma coisa, Simba era filho de Mufasa, lembram disso? Que tinha um grande reino. E ele estava destinado a assumir aquele reino. Um lugar repleto de outros animais, repleto de plantas, com muita luz, e onde a paz reinava, pelo menos aos olhos de um leão, cá para nós. Pensando sobre esse aspecto, o que nos vai surpreender é exatamente que um parente da família, lembram disso? O tio chamado Scar, tenta aproveitar-se de uma fragilidade da família e para usufruir do poder, quando Mufasa deixa o mundo terreno e começa a aproveitar uma oportunidade para matar Simba. Lembram daquela avalanche de gnus? E nisso Simba fica triste, vai-se embora de lá. E como não há outro postulante ao cargo, na verdade, então, Scar assume o poder e torna-se rei. E naquele momento de tristeza, durante algum tempo, aquele jovem leãozinho vai conhecer alguns outros animais. E um belo dia, na parte que nos interessa, ele olha para um espelho, um belo lago translúcido, e vê a sua face. E como do nada uma visão lhe aparece, mostrando o reino que estava à sua disposição, mas ele não o buscava. Conversando com um macaquinho muito inteligente e com os outros, ele vai descobrindo, e o macaco diz a ele: este é o reino que teu pai deixaste para ti, tu precisas buscá-lo. Bonita a frase. E ele vai se enchendo de coragem. E através de seus amigos, aqueles a quem ninguém dá bola em uma floresta, ele consegue conquistar a vontade de ir atrás dos seus interesses. Interessante, porque essa passagem nos demonstra que talvez algo muito parecido aconteça com os seres humanos, exemplificadas através de um jovem leãozinho. Muitas vezes nós somos usurpados de nossos lugares, seja por pessoas, seja por parentes, sejam por doenças, sejam por dificuldades, sejam por sofrimentos, seja pela depressão. E nesse momento ficamos alheios ao mundo, entregamos os nossos pontos. Até que um dia alguém a quem tu nem davas importância, ou às vezes nem conhecia, aparece para ti e diz assim: vamos lá, vamos à luta, vamos procurar aquilo que realmente era seu de direito, o reino de Deus. Está no começo do Sermão na Montanha, capítulo 20, do versículo 22 ao versículo 26, bem no comecinho, vocês vão encontrar isso em Mateus. Bonito, gente, compensa ser lido. Segundo o pastorinho, que deveria ser lido de joelhos todos os dias. Muito bem. E a hora que é dito isso, nós vamos começar a entender que tudo aquilo que nos rodeia, todo esse mundo material, todas as pessoas que conhecemos, todas as dificuldades por que passamos, tem o único objetivo de nos tornar espíritos melhores. Não tem outra finalidade. O planeta serve para isso. E tudo evolui. O planeta evolui e as pessoas que lá estão também evoluem. E os animais que lá estão também evoluem. A evolução, aliás, das 11 leis que vamos encontrar no Livro dos Espíritos, é uma delas, é a lei do progresso. Jamais retroage. Então, essa é a razão pela qual, quando alguém chegar para ti com depressão, triste, acabrunhado, achando que esse mundo não tem mais jeito, tu podes garantir a ele ou a ela e dizer assim: isso passará.
Porque está escrito na pergunta 116, algum dos espíritos permanecerá para sempre na erraticidade? Resposta, não. Todos os espíritos estão destinados à perfeição. Então significa que o pior assassino desse mundo tem jeito? Sim, significa. Significa que a depressão um dia passará? Significa que o mundo cinzento um dia clareará. E um dia os teus sofrimentos acabarão. Mas será assim um passe de mágica, Júnior? Não, não será assim. Será necessário uma mudança íntima de ti. Será necessário compreender como as dificuldades servem de argamassa para a construção de um grande muro de um espírito melhor. Uau, frase! E é esse espírito melhor ao qual Simba se tornou. Para compreender e assumir os postos aos quais estavam à sua disposição. Com lutas, sem dúvida. Mas a principal luta não foi contra o tio de Simba. A principal luta foi contra si mesmo. Quando imaginava-se derrotado, imaginava-se incapaz de conseguir lutar e conquistar o espaço que o seu pai havia conquistado. Será que isso não se assemelha a nós, em alguns momentos de nossa vida? Será que em certas épocas nós não temos isso? Será que em algumas oportunidades, ao invés de lutarmos de maneira edificante, clara, coerente, concisa, equilibrada, nós nos escondemos da guerra? Deus está aqui para nos ajudar, para colaborar conosco, e não para tirar as dificuldades. As dificuldades ao inverso, como há uma bela frase de Chico, diz assim: agradeço muito as dificuldades pelas quais passei, sem elas não teria saído do lugar. Bonita frase, não? E é conhecendo esse tipo de frase que nós vamos começando a construir esse ser humano que existe hoje. É através desse tipo de frase que vamos começando a entender que quanto de Simba tem dentro de nós. Quantas vezes tu fizeste um empreendimento, uma luta, uma construção, uma profissão, ou mesmo tentar ajudar e ser maltratado. E a semelhança de Lewis, quando fez a música da Frozen, alguém achar que tu és um fracassado. Até um dado momento, quando tu resolves acordar e acertar de vez. A luta nunca foi contra o outro. Sempre foi contigo e contra ti mesmo. Joana de Ângeles. Compreendido isso, fica um pouco mais fácil de entender por que não devemos deixar a candeia sob o alqueire, que é o tema da nossa modesta exposição. Haja vista que a luz a qual se refere não é apenas a vossa luz, mas também a dos outros. Feliz daquele que consegue enxergar no outro a oportunidade que ele também cresça. Não é ofuscando a luz do teu irmão que tu conseguirás obter sucesso. Não é possível alguém sair bem-sucedido em cima da infelicidade de outrem. Não é assim que acontece. Sabendo sobre isso, conhecendo essa oportunidade, ficamos um pouco mais parcimoniosos com os erros dos outros, para que os outros sejam conosco, porque nós também erramos. Júnior, mas tu estás a dizer uma frase altamente egoísta? Pois é, que a utilize do ponto de vista egoísta para auxiliar o teu próximo e a ti mesmo. Menos pior. A forma de compreender essa situação é que vai tornando isso um pouco mais palatável, um pouco mais razoável. Por isso, colocar a luz sobre a candeia não é realmente algo desejável. A frase de Jesus é de uma luminosidade incrível, porque ela não abrange apenas a ti, com os conhecimentos que adquires, e que possuís e nem sempre o distribuís.
Isso se dá com o seu lado bom que encontra-se aprisionado dentro de teu coração. Solte isso. Deixe ele sair para fora. Auxilie o próximo. Ofereça sopa, ofereça apoio, ofereça auxílio, ofereça ajuda, ofereça ombro. Os chineses têm o hábito de dizer que a parte mais importante do teu corpo não é nem o cérebro, nem o coração. Que frase estranha, Júnior. Qual seria? É o ombro. Por quê? Diz o sábio. Porque é exatamente ali que o teu irmão, mais necessitado, irá buscar abrigo para o choro. É lá, no teu ombro. Feliz daquele que sabe usufruir do silêncio e oferecer o teu ombro para o próximo. Porque todos nós temos um pouco de Frozen, todos nós temos um pouco de Simba, todos nós temos um pouco de dificuldade, mas muitos de nós pouco se apercebem na necessidade de auxiliar o próximo e perceber que é apenas uma forma muito equilibrada para que esse feedback aconteça com todos nós. Bonito isso. Esse tipo de compreensão nos ajuda a entender como a reforma íntima é realmente o caminho para a felicidade. Porque o sucesso, na verdade, nunca esteve das pessoas que chamavam a Lewis de fracassado, que não servia para nada. Ou em Simba, que não deveria voltar nunca mais para o teu reino. A felicidade e o sucesso aconteceram quando ambos perceberam que eram capazes de superar as dificuldades. E eles mesmos, usufruídos da oportunidade da benesse de outros espíritos ao seu lado, conseguiram superar as dificuldades. Quer uma outra oportunidade? Aproxime-se de pessoas boas, porque o escudo delas também lhe protegerá. Sim, ficar perto de gente naturalmente boa te fará bem, porque ela vai lhe ajudar nisso. Mas você quer dizer que eu devo deixar aqueles que me fazem mal sempre para trás? Nem sempre. Aí dependerá de ti e do nível evolutivo ao qual tu estás atrelado. Porque eles também precisam de ajuda. E se precisam de ajuda, precisam de auxílio, precisam de proteção, tu pode ser o canal para isso. Mas não espere que isso seja um mar de felicidades. Não será. Mas a maneira de auxiliar o próximo é a maneira como tu auxiliarás a ti mesmo. E assim tu não ofuscarás a candeia do teu próximo, seja ele teu amigo ou não, próximo a ti ou não, goste de ti ou não. Observe que as passagens de Jesus, elas são muito interessantes, porque elas preveem como pano de fundo dessas histórias o mecanismo legal das leis universais aos quais estamos todos sujeitos. Se tu ajudas os outros, tu serás ajudado. Se tu ofereces a oportunidade aos outros, tu também terás oportunidades oferecidas a ti. Muito simples, muito tranquilo, sem grandes arrombos de paixão. Esse tipo de equilíbrio é que deve ser a busca, em tentar entender aonde está a candeia, aonde está o alqueire, e como fazer para que isso não seja oculto, de uma maneira a ofuscar a oportunidade do teu irmão melhorar, de tu melhorares e daqueles que circunvizinham vocês também melhorarem. E é esse tipo de conhecimento que faz do espírito um ser humano melhor, que faz dos outros seres humanos melhores, que faz com que compreendamos que é através disso que a oportunidade é realmente a chave mestra do grande fenômeno evolucionista, chamado reencarnação. Vou falar até bem perto da câmera. Reencarnação.
porque é através dela que temos a oportunidade para tudo isso. E todas as oportunidades que jogamos fora, deixe isso para lá, já foi, passado. Comece a construir daqui para frente. Tentes enxergar quanto ainda de ti pode ser aproveitado, quanto pode ser melhorado, quanto pode ser utilizado em favor do teu próximo. Compreendendo isso, a situação aí sim ficará bem mais tranquila. E é exatamente isso que procuramos. Não conheço ninguém que queira encontrar dificuldades e sofrimentos. Não conheço. Mas quando elas ocorrem, que tu estejas preparado para adquirir esse tipo de conhecimento, esse tipo de sensação, esse tipo de oportunidade. Como fazer isso? Então vou dizer para vocês uma experiência pessoal, posso? Se Beto não brigar comigo, ainda temos alguns minutos. Faz cerca de 1 ou 2 meses, 2 meses mais ou menos, minha mãe fez 84 anos. O que fiz? Eu tenho um irmão carnal. Vamos levá-la para almoçar fora? Nada de errado nisso, sem dúvida. E bem no centro da cidade, em um domingo, às 3:30 da tarde, fomos levá-la. Uma vez saindo do restaurante, a hora que eu fui entrar no carro, fui surpreendido por um meliante, aqui na cidade de São Carlos. Ele apontou o revólver para mim e me disse: perdeu. Levantei as mãos, calmamente, e disse a ele, olhando até pelo buraquinho ao qual havia aquele revólver, e disse: tudo bem? Tu queres o carro? Podes levar o carro. E sem abaixar a minha mão, ele entrou. Minha filha começou a gritar, estava dentro do carro. Foi o único momento em que levantei a voz. Estava com máscara, aqui eu estou, sempre que estou em um ambiente isolado, não há ninguém. Abaixei e disse: em nome de Deus, deixe a menina descer. A hora que eu falei em nome de Deus, os olhos dele ficaram desse tamanho. Incrível. E ele falou para ela: desça, desça. Ela desceu, desabou em meus braços e eles foram embora. Interessante, porque eu faço compras em um determinado supermercado. E saiu a notícia no jornal. Não saiu o meu nome, nem o dela. Foram até bem prudentes com isso. Mas, como é um lugar que compro sempre, a pessoa me conhece. A moça do caixa, ali naquela pequena fila que estava a se acumular, o habitual, de qualquer caixa, em qualquer supermercado, me viu assim: doutor, aquele assalto foi com o senhor? E eu fiquei assim, um tanto quanto constrangido ali, cheio de gente, mas como não havia feito nada de errado, disse a ela: sim, foi comigo. E ela falou assim: bandidos, e o senhor de certo vai dar um jeito nisso, né? Vão pegá-los, vão resolver a vida deles, vão... Aí eu disse a ela, naquela mesma noite, eu orei por eles. A hora que eu falei isso, ela fez assim. Lembrei até do ladrão. Aí ela começou a chorar compulsivamente. Descontroladamente, acho que ela não imaginava nem de longe uma resposta dessas. Ela havia pensado em uma resposta de ódio para com o ódio. E eu procurei mostrar a ela que não era com o ódio que eu deveria responder. E não porque eu fosse a melhor pessoa do mundo, mas eu aprendi isso com Jesus. Aprendi isso com Chico Xavier. Aprendi isso com seres muito melhores do que eu. E eu, em minha modesta pequenez, tentei fazer o mesmo. E naquela mesma noite eu rezei para quem havia me atacado. Ela não conseguiu mais trabalhar no caixa naquele momento. Fiquei em uma situação um tanto constrangedora, ainda que contra a minha vontade. Ela foi substituída por outra pessoa. Mas vou dizer a vocês que depois que, obviamente, os outros tomaram ciência,
Respondi a eles, após inúmeras perguntas, da onde é que tu tiraste tanta calma? Falei, da doutrina, dos ensinamentos cristãos. Foi de lá que veio a calma. É de lá que eu construí isso, não em 5 minutos, como talvez, ou 10, tenha durado o assalto. Foi lá que foi construído durante muitos anos. Porque a doutrina espírita faz isso conosco, sabe? Ela te ensina a tirar a candeia sobre o alqueire. Inclusive aquela no momento de maior dificuldade. E foi isso que tentei fazer, contando para vocês hoje de maneira pública, algo que era reservado, o assalto ao qual fui vítima. E que talvez não estivesse nem aqui conversando com vocês hoje. O revólver estava muito próximo. Não erraria, com certeza. O que me deixa feliz nisso é ter, à noite, após refletir bem sobre o agravo ao qual fui submetido eu e minha família, conseguir pedir perdão para aquele que havia me agredido e orar por ele. Então, considero aquilo chave fechadura. Lembrando-me muito bem daquele belo momento de Divaldo, quando encontra aquele espírito obsessor e tem atendido uma criança que é deixada à porta da mansão do caminho, e o espírito fica olhando para ele e diz, você sabe quem é? E ele responde, sim, eu sei. E vou cuidar dela como se estivesse cuidando de ti, com o mesmo amor, com o mesmo carinho. Se vocês virem a entrevista do autor, é bonito, porque o ator diz assim, na hora que ele disse aquilo, eu dei até um passo para trás. Ele falou de uma forma ao qual me mostrou que realmente o amor cobre uma multidão de pecados. E naquele momento, ao qual ele disse, você tira essa máscara de bondade porque você é ruim, porque ele lembrava-se do suicídio ao qual Divaldo, há cerca de 400 anos atrás, havia induzido a praticar. E ele o perseguia desde então. E Divaldo, então, dá uma resposta genial, intuído ou não, já que pouco importa neste ínterim, e disse a ele, se tu fores criado à semelhança de Deus, tu és bom. Se tu és bom, não há máscara de maldade. Tu tens sim a máscara de bondade, não a de maldade. E é através disso que tentei fazer, naquele exato momento ao qual passei por esse agravo. Tentei tirar a candeia sobre o alqueire daquele meliante, daquele irmão em situação menos feliz que me assaltou, mostrar para ele, de uma maneira minimamente educada, que ele está no caminho errado. E mesmo distante dele, fazer uma oração por ele. Porque ele também é meu irmão. E isso colocado, ficamos em uma situação um pouco mais tranquila para entendermos como funciona tudo isso. Como funciona a candeia e o alqueire. Qual candeia? Qual alqueire ao qual estamos nos referindo? Importante conhecer isso, para que possamos juntos ajudar a descobrir a candeia nos seus 35 quilos, com o alqueire dos nossos amigos, dos nossos irmãos. Meus caros, com essa modesta mensagem eu vou deixando para vocês por aqui. Muito obrigado, Júnior. E agora nós vamos ao nosso Momento Mensagem de hoje, que nos traz, por meio da psicografia de Chico Xavier, uma mensagem de Emmanuel, cujo título é Pelos Frutos. Agora um recado para o seu coração. Momento Mensagem para reflexão. Pelos frutos.
Em Mateus capítulo 7, versículo 16, encontramos Jesus a nos ensinar a respeito dos homens, fazendo uma comparação com uma árvore. Por seus frutos os conhecereis. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, item 16, encontramos o Espírito Simeão em uma mensagem ditada em Bordeaux em 1863, nos chamando a reflexões, dizendo: bastará dizer sou cristão para que alguém seja um seguidor do Cristo? Procurai os verdadeiros cristãos e os reconhecereis pelas suas obras. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má pode dar bons frutos. E o Espírito Emmanuel, ainda, por meio da psicografia de Chico Xavier, no livro Fonte Viva, nos reitera: por seus frutos os conhecereis. Nem pelo tamanho, nem pela configuração, nem pelas ramagens, nem pela imponência da copa, nem pelos rebentos verdes, nem pelas pontas ressequidas, nem pelo aspecto brilhante, nem pela apresentação desagradável, nem pela antiguidade do tronco, nem pela fragilidade das folhas, nem pela casca rústica ou delicada, nem pelas flores perfumadas ou inodoras, nem pelo aroma atraente, nem pelas emanações repulsivas. Árvore alguma será conhecida ou amada pelas aparências exteriores, mas sim pelos frutos, pela utilidade, pela produção. Assim também nosso espírito em plena jornada. Ninguém que se consagre realmente à verdade dará testemunho de nós pelo que parecemos, pela superficialidade de nossa vida, pela epiderme de nossas atitudes ou expressões individuais percebidas ou apreciadas de passagem, mas sim pela substância de nossa colaboração no progresso comum, pela importância de nosso concurso no bem geral. Pelos frutos os conhecereis, disse o Mestre. Pelas nossas ações seremos conhecidos, repetiremos nós. Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, livro Fonte Viva, capítulo 7. Muito bem, e agora nós vamos saber o que anda acontecendo no movimento espírita de São Carlos e região em nosso Momento Notícia. Palestra Azul e São Carlos, estímulo à educação do ser espiritual. Hoje, domingo, às 17 horas, palestra com Marília Candeloro, abordando o tema Aguçando os Nossos Sentidos para o Amor. Transmitidas pelo Facebook e pelo YouTube da USE, Palestras USE São Carlos é um evento realizado a cada 2 semanas, sempre aos domingos e sempre às 17 horas. Palestras USE São Carlos estimula a educação do ser espiritual. Assista e participe. E vem aí a 45ª Feira do Livro Espírita de São Carlos, de 3 a 17 de setembro, na Praça da Rua 15 de Novembro, em São Carlos. Após 2 anos, amigos e amigas do Momento Espírita, estará novamente na Praça 15, a Feira do Livro Espírita de São Carlos, retomando a divulgação da literatura espírita em espaços públicos, abertos a toda a comunidade de São Carlos e região.
estarão expostos para a venda cerca de 800 títulos com descontos que vão de 30% até 70%. Várias dessas obras com preços promocionais de R$ 9,90 a R$ 16,90. E uma seção de obras psicografadas por Vera Lúcia Marinzec com descontos muito atrativos. Para as crianças, área de literatura espírita infantil e várias atividades para os pequenos no período da feira. A USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de São Carlos, realiza esse evento com a participação de mais de uma centena de voluntários, sendo uma ótima oportunidade para a aquisição de boas obras e um incentivo à leitura e ao estudo da literatura espírita, com a disponibilidade de grande variedade de livros espíritas de vários estilos e os principais lançamentos do ano. Na programação da feira, palestras, desenho mediúnico para a saúde, tarde de autógrafos com Vera Lúcia Marinzec, as mágicas de Paulo Thoma, atividades do Mocidadão e apresentações musicais. 45ª Feira do Livro Espírita de São Carlos, de 3 a 17 de setembro, das 9 às 22 horas, na Praça da 15. Simplesmente imperdível! Bem, momento agora de nós agradecermos a vocês, amigos e amigas do Momento Espírita, que se manifestaram essa semana, fazendo comentários, curtindo e compartilhando o programa através do Facebook, através do YouTube, da USE e do nosso WhatsApp. Relembrando o DDD 16 99316 1147. Então, muito obrigado a vocês, Vina Baroni, Vando do Jardim Pacaembu, Val Palombo, Tânia Campos, Sueli Nogueira, Estela Martins, Silvia Scalipiassi, Silvia do Centro, Shirley Petri, Sérgio e Márcia Bufa do Centro, Shirley Moreira, Rose da Redenção, Rosemarie do Araci 2, Roseli Eliana Gibotti, Rodrigo Vicente, Regina do Castelo Branco, Paulinha Lima, Ósio da Vila Neri, Neide Souza da Vila Jacobucci, Nádia lá do Euríptes Barçanufo, Marinês Lotúmulo, Maria Roseli dos Santos, Maria Helena Carminato do Mirante da Bela Vista, Maria Conceição da Vila Monteiro, Maria Cândida da Vila Neri, a Maria lá da vizinha cidade de Ibaté, Márcia Faitanini do Mirante da Bela Vista, Marcelo Moraes, Ma Aguilar, Luísa Adalberto Penazzi, Lígia Aparecida Domingues, Karina Juju Cruz, José Carlos Espim, lá da Vila Neri. Também obrigado a vocês, Imaculada de Almeida do Centro, Ilva Alves Siqueira, Haruko Nishioka da cidade de Campinas, Gedalva Castro, Fernando Colombera do Parque Primavera, Ferrossi, Ernesto Jorge Júnior, Elizabeth lá do Douradinho, Diego Messias, Cristiane da Redenção, Cleuzeli Pereira Bahia, Cleusa do Cruzeiro do Sul, Cidinha Mazo, Cidinha da Vila Neri, César de Grisoli, Carlos Alberto Andreucci do Pequeninos de Jesus, Ângela Zorzenon Antunes, Ana Cecília Cardoso e Alexandra Camargo, entre muitos outros amigos e outras amigas do Momento Espírita. E por gentileza, continuem compartilhando o link do Momento Espírita. Nós temos pedido todas as semanas aqui, porque ao longo do domingo, após o programa, nós enviamos para todos vocês, amigos e amigas que estão cadastrados aqui no WhatsApp do Momento Espírita. Se alguém ainda não tem o cadastro e gostaria de receber esses links, informações, divulgações do Momento Espírita, por gentileza, mande um oi para DDD 16 99316 1147. Repetindo, DDD 16 99316 1147, dizendo: oi, eu sou da vila tal, meu nome é tal, ou sou da cidade tal, sou do bairro tal, sou morador ou moradora no centro, enfim, e gostaria de passar a receber o material do Momento Espírita. Você, amigo, você, amiga, então, serão cadastrados no celular do Momento Espírita, em nosso WhatsApp, e a partir daí receberão todo o material, e inclusive esses links dos programas que nós enviamos logo após os programas, em todos os domingos, link esse do YouTube,
para que você possa assistir. Se não foi possível assistir no horário que o programa foi ao ar, no domingo, às 8h30 da manhã, então para que você possa assistir em qualquer outro momento e também reassistir programas dos quais gostou e que gostaria de rever algumas exposições, algumas colocações do programa. E também nos auxilie, por gentileza, a enviar esse link do programa que nós enviamos. Reenvie, por gentileza, para amigos, para familiares, nos ajudando, colaborando conosco, colaborando com o Consolador prometido de Jesus, porque através do Momento Espírita nós poderemos então levar os princípios básicos da doutrina espírita, que são os princípios universais, a mais irmãos e irmãs, e desde já, de coração, muito obrigado a todos vocês. Bem, amigos e amigas do Momento Espírita, em nosso programa de domingo próximo passado, tivemos aqui a presença na condição de convidado de Aristóteles Árabe, o Totti, que abordou o tema A Importância do Estudo da Doutrina Espírita. Na oportunidade, ele nos brindou com um texto tão interessante sobre o estudo do Espiritismo que vamos compartilhar com vocês. Esse texto, que traz o título de Estudar o Espiritismo, inicia com uma mensagem do espírito Sanson, que enquanto encarnado era membro da Sociedade Espírita de Paris e que após desencarnar psicografou em 1863 uma mensagem sobre os ensinamentos espíritas, da qual foi extraído o seguinte trecho, abre aspas, é que essas ideias correspondem a tudo que há de divino em vós, é que estáis preparados por uma sementeira fecunda, a do século passado, que implantou no seio da sociedade terrena as grandes ideias de progresso. Fecha aspas. As ideias às quais o espírito Sanson se refere são as de justiça e renovação, ideias ainda revolucionárias que decorrem do princípio que nos orienta a amar o próximo a fim de sermos amados. Citamos dois princípios que têm sido objeto de estudo desde os mais remotos tempos da intelectualidade humana. O filósofo Platão, por exemplo, mostrou em seus textos, através da figura de Sócrates, que cada vez que tentamos definir o que é justiça ou o que é amor, esbarramos em grandes dificuldades. Essas dificuldades são, na verdade, aquilo que move o homem sábio e curioso à perseverança em seu interminável exercício de conhecer e de se renovar diante do conhecimento adquirido. Considerando que Sanson escreveu sua instrução em meados do século XIX, torna-se claro que ao citar a sementeira fecunda do século anterior, ele estava se referindo ao século XVIII, denominado século das luzes por ter como característica mais marcante o desenvolvimento do uso da razão sobre a religião provocada pelo iluminismo. Portanto, a sementeira fecunda é a de nossa razão mais aberta e apurada sobre esses dois conceitos renovadores, sobre os quais devemos sempre refletir e estudar. A instrução ainda acrescenta que a nossa sede por esse tipo especial de conhecimento corresponde à necessidade de encontro e desenvolvimento daquilo que há de divino em nós. Isso significa dizer que somos capazes de encontrar, despertar e desenvolver o nosso potencial divino, através de nosso conhecimento e compreensão mais profunda sobre Deus, nós mesmos e sobre a vida e seus mecanismos. Desenvolvida a razão, o Espiritismo veio promover o seu encontro com a religião. Então, o estudo do Espiritismo se faz cada vez mais urgente para nós espíritas, já que a doutrina refina e aprofunda nosso conhecimento sobre esses conceitos superiores, atendendo à necessidade de avanço intelectual e moral, proporcionando os meios mais rápidos e seguros para conquistarmos o que ainda nos falta, oferecendo tudo o que a sementeira de nosso pensamento precisa
para dar os melhores frutos de progresso e felicidade e saciando nossa sede pelo divino. A grande renovação pelo amor e pela justiça começou com os 10 mandamentos, foi retomada por Jesus, aprofundada pelo Espiritismo e permanece em plena implantação e desenvolvimento. Para o espírita, ela significa serenidade para a reforma de si mesmo e do mundo, porque seus efeitos são notórios. Ao conhecer as causas de nossas aflições, prevenimos a revolta, a depressão e a estagnação. Ao saber quem somos, por que estamos aqui e por que sofremos, transformamos-nos em seres mais capazes de superar nossas dores e de auxiliar também no progresso alheio. Ao saber sobre o amor e a justiça e suas benesses, passamos a desejá-los e a praticá-los. Bem, se estamos preparados como sementeira fecunda e temos todos esses frutos a serem cultivados e colhidos, qual o próximo passo? Resposta: estudar o Espiritismo. Muito bom, Totti. Temos a certeza de que os amigos e amigas do Momento Espírita concordam plenamente. Vamos estudar então. Bem, amigos e amigas do Momento Espírita, nós estamos nos aproximando do encerramento do programa. Vamos então reabrir o microfone do nosso convidado dessa manhã, Almeida Júnior, para que você faça as suas considerações finais. Júnior, fique à vontade, amigo. Vou fazer uma pequena oração para que nós possamos equilibrar o ambiente. Agradecemos a oportunidade de estarmos reunidos em nome do Pai, agradecendo o auxílio e a proteção aqui oferecidos, pedindo que os eflúvios aqui produzidos possam ser destinados aos nossos lares, aos nossos ambientes de trabalho, às pessoas que nos querem bem e às pessoas que se encontram nos presídios, vítimas ainda das suas imperfeições. Vamos pedir o auxílio e a proteção de todos, pedindo e deixando uma modesta contribuição para o encerramento de nossa exposição. Vou tentar dizer para vocês, então, um poema que eu gosto muito, vamos ver se consigo me lembrar de tudo, que se chama mais ou menos A Corrida da Vida. A corrida dessa vida é preciso entender que você vai rastejar, que vai cair e vai sofrer. A vida vai lhe ensinar que se aprende a caminhar e só depois a correr. A vida é uma corrida que não se corre sozinho. É vencer, não é chegar, é aproveitar o caminho. Sentindo o cheiro das flores, aprendendo com as dores causadas por cada espinho. Aprenda com cada dor, com cada decepção, com cada vez que alguém lhe partiu o coração. O futuro é obscuro e às vezes é no escuro que se enxerga a direção. O poema é de Braulio Bessa, poeta. Que Deus vos acompanhe, vos ilumine e vos guarde. E mais essa oportunidade. Que Jesus esteja com todos, fiquem em paz. Felicidades a vocês. Tchau, meus caros. Muito bem, assim, amigos e amigas do Momento Espírita, nós estamos encerrando mais um programa presentes diante dos microfones da Rádio Clube 1 FM 91.1. Esse que fala Beto Bittencourt, nosso companheiro de apresentação há mais de 17 anos, Zezinho Debel, e nosso convidado dessa manhã, Almeida Júnior, que nos trouxe reflexões sobre a passagem evangélica Não coloqueis a candeia sob o alqueire. Muito obrigado a todos, muito obrigado a você, Rossi, que cuidou da nossa sonoplastia, muito obrigado a todos os voluntários da produção do Momento Espírita, coordenados por Clemente Mancini, e aquele especialíssimo de coração obrigado a vocês, amigos e amigas do Momento Espírita, que permaneceram conosco até o derradeiro minuto de mais um programa. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo domingo, a partir das 8h30 da manhã. Até lá!